Você é abençoado? Muito bem. Você é próspero? Você é cheio do Espírito Santo? Aleluia, aleluia, para ser mesmo. Vamos adorar a Deus mais um pouquinho. Vai adorando ao Senhor, vai falando ao Senhor, vai declarando, vai orando em línguas. Enquanto nós vamos cantar mais um pouquinho, vamos adorar a Deus. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Glória a Deus, aleluia. Quem sou eu, quem é você, sem a presença que habita em você e em mim? Ela nos move, nos inspira. A presença, o Espírito Santo habita em mim e em você. Se não fosse o Senhor, realmente não teríamos nada, nem seríamos nada. Estaríamos lá na velha vida, se não fôssemos resgatados em Cristo Jesus. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui, elas não estariam aqui. Nós estamos aqui por causa dele, pelo que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. E nessa noite Deus quer trazer algumas instruções sobre honra que honra. É o que nós vamos tratar nessa noite de instrução da parte do Senhor e da sua palavra. Deus seja louvado nesta noite e engrandecido. Tudo seja para a honra e glória dele, hoje e para sempre. Amém, irmãos? Obrigado, pessoal do louvor. Muito obrigado, vocês são abençoados. E abençoadas, né? Abençoados no sentido genérico. Boa noite, irmãos. Como é bom, é uma alegria estar aqui junto aos irmãos nesta noite. Nós vamos refletir nesta noite sobre a honra que honra, né? É o que nós vamos, nesta noite, estar compartilhando. Eu gostaria de convidá-los para abrir Romanos capítulo 12, versículo 10. A tradução que eu uso é o ARA, que é a padrão, né? Essa é a tradução Almeida, revisada e atualizada. É o padrão do ministério, então vamos lá. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Há uma recomendação que Paulo faz aos irmãos da igreja de Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma, não foi ele que fundou. Quando ele chegou lá, a igreja havia. Paulo chega em Roma para estar com aqueles irmãos. Inclusive, Paulo foi preso em Roma. A última prisão de Paulo foi em Roma. Ele ficou na prisão Marmetina, é uma prisão subterrânea, e nessa não chega a luz. E nessa prisão ele ficou até ser executado por um decreto de Nero, no dia 29 de junho de 67, 68, depende do autor, varia um pouquinho as datas. Paulo então foi decapitado, ele não podia ser crucificado, porque ele era um cidadão romano, e como cidadão romano ele tinha direitos. E Paulo aconteceu de Paulo estar em Roma, porque quando ele estava preso, Félix queria inocentá-lo, e ficou um dilema, ele disse, não, apelo, eu quero ir para César. Paulo estava sendo coerente, exatamente com o que ele recebeu no capítulo 9 da sua conversão, que ele iria, né, a todos os gentios, aos reis, às autoridades e também aos filhos de Israel. Mas, meus irmãos, é só para dar um contexto aos irmãos. Nosso tema hoje, que nós vamos tratar, é sobre honra. O que é honra? Honra é valorizar, respeitar, considerar intensamente, considerar em alto valor, em alta estima, tratar com grande deferência, cortesia, consideração.
tratar como algo muito valioso, precioso, que você protege, você guarda num cofre, porque é muito valoroso para você, como um diamante, por exemplo. É estimar com alta dignidade, em primeiro lugar, o outro. Meus irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, então, que nós vamos falar é sobre essa questão da honra. A honra é muito importante, a honra é bíblica. E a prática da honra edifica o corpo, edifica a todos nós. Então, é possível respeitar com palavras, mas é necessário honrar com atitudes. Lembre-se, é valorizar, é tratar com cortesia, é proteger algo que lhe é muito precioso. Amai-vos uns aos outros. O outro precisa ser amado por mim, eu tenho que protegê-lo. Eu preciso considerá-lo, eu preciso valorizá-lo pela pessoa, pelo irmão, pelo concidadão. Então, aqui é muito específico essa recomendação da tradução desta palavra. Toda palavra aqui tem no grego a tradução, no grego significa também no latim, mas só usamos mais o grego do que o latim, né? É o que acontece muito conosco. Então, honrar é uma escolha. Honrar é uma escolha. Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. E o livre-arbítrio me permite fazer escolhas. Eu escolho e sou responsável pelas minhas escolhas. Eu escolho, eu tenho o direito de escolha, mas eu tenho o dever de assumir as consequências da minha escolha. Então ele fala que a escolha, honrar é uma escolha, é um posicionamento. Eu decido estar e permanecer na escolha de honrar o meu irmão, ou a minha irmã. Honra expressa através de atitudes de boas maneiras, tratando com deferência, respeito, cortesia, demonstrando valorização do outro. O outro é valoroso, o outro tem valor, o outro é importante, o outro é digno, o outro é merecedor. O outro é amado pelo meu Deus, o outro é amado por Jesus. Então, por que honrar? Tratar pessoas como valiosas e preciosas, porque de fato elas são preciosas e valorosas para Jesus. Eu preciso honrar o que Jesus honra. Eu preciso honrar o que Deus honra. Há uma recomendação de Paulo, que recebeu de Jesus, para os irmãos romanos: amai uns aos outros. Então honrar uns aos outros. Pois ele derramou o seu sangue pelo meu próximo, o que significa que somos extremamente valiosos. Se Deus não tivesse mandado Jesus, porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele cresce, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se o Filho de Deus, que foi enviado por Deus pelo seu imenso amor, Jesus morreu por ele, então ele é muito valoroso para Deus. Porque Deus deu o único filho que tinha. Não tinha outro, só tinha aquele. E ele deu. Então, para que ele fizesse isso, o meu próximo, o meu irmão, é muito precioso para Deus. E eu preciso estar atento a isso. Nós pertencemos a Deus por direito de criação e por direito de salvação. Primeiro, porque ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Então ele é importante. Para ele criar a imagem e semelhança dele, é muito precioso o que ele criou. Em segundo lugar, de salvação, porque deu Jesus para morrer por ele na cruz, pelos seus pecados, que foram lavados no sangue do Cordeiro, e tornaram-se salvos e livres do pecado e das mãos do diabo. Amém? Você diz amém? Você é livre. Pertencemos a Deus, porque já falei, honrar é tratar pessoas com o mesmo nível de valor que Deus e Jesus as trata. Como é que Jesus trata o outro? Como é que Jesus trata você? Como é que Jesus me trata? Deus me trata nesse mesmo nível que Jesus me trata. Ora, se o meu Jesus trata você nesse nível, o mínimo que eu tenho que tratar você é no mesmo nível de Jesus. Nem menos e nem mais. Que Deus e Jesus as trata, pois elas são a imagem e semelhança. Estimar com a máxima dignidade. O que é ser uma pessoa digna? Uma pessoa de credibilidade. É uma pessoa impoluta nas suas atitudes, honesta, correta. Então, com essa postura, é o que eu tenho que olhar o outro. É o que eu tenho que tratar o outro. Né? A honra de Deus não é temporária,
mas é eterna. Ora, Deus nos honra através de Jesus, nos honra através da sua presença, nos honra através das bênçãos, da proteção, do cuidado, da provisão. Então nós somos honrados por Deus em atitudes. Não somente ele diz, eu amo vocês, mas ele demonstra isso com cuidado, com zelo. Não é isso que a mãe faz com o filho? Desde quando ele é pequenininho até casa, fica veião, o pai vai olhar como filho. Com o mesmo jeitinho, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho. Vai dizer assim, olha, está lá o filho casado já. Eu tinha 56 anos, meu pai e minha mãe, quando ligavam, diziam, você está comendo direitinho? Ah, lapa de homem desse tamanho. E eu entendia por quê. E é assim que o nosso Pai nos olha. Ele é eterno, então nós nunca vamos chegar perto da idade dele. Então ele vai nos olhar com essa ternura, com esse carinho, cuidado. E nós vamos olhar o nosso irmão assim também. O maior tipo de honra vem de Deus, não vem dos homens, irmãos. Ele vai honrar você, vai me honrar. E essa honra é uma honra que vai durar para a eternidade. Nós temos a vida eterna, ok? Então a importância, General Douglas MacArthur, na batalha de Gettysburg, da guerra de secessão dos Estados Unidos, foi uma batalha decisiva que fez o norte vencer, né? A União vencer os confederados do sul. Ele disse uma coisa muito importante, 2 coisas piores que a morte, perder a sua liberdade e perder a sua honra. Ele disse, ter liberdade não é de graça. Eu sou livre em Cristo, ele pagou o preço pela minha liberdade. E eu não posso esquecer isso. Se eu vou ter uma ressurreição em vida eterna, porque ele ressuscitou primeiro, porque ele venceu a morte. Então, para quem nasceu de novo, já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, não vai morrer nunca. Vai para a eternidade. Mas foi pelo que ele fez, não porque eu fiz, nem porque você fez, nós não fizemos nada, só dissemos sim e recebemos essa bênção de graça. Esta graça de graça que nós recebemos. A verdadeira liberdade então vem de Cristo. Quando aceitamos Jesus, já falei sobre isso, honra é necessário para exercer a posição de líder e liderado. Agora eu vou entrar no meu assunto. Ora, honra é necessária, é indispensável, tá? Honra é indispensável para o exercício da liderança, de liderar e ser liderado. Uma coisa que eu quero deixar aqui claro, agora eu vou falar sobre essa relação daqui para frente, nós vamos falar sobre isso, eu quero dizer o seguinte, é o líder quem ensina o liderado a honra, porque ele é o mais experiente, ele é o mais maduro, entenda-se que, é ele quem vai ensinar o seu liderado honra. E como é que faz isso? Honrando o liderado, porque o melhor aprendizado é pelo exemplo. A autoridade dele vem pelo exemplo que ele dá. Então ele vai ensinar o seu liderado todo o processo do que ele tem que fazer na sua equipe, das suas responsabilidades. Sabe, irmãos? Ele tem que ser paciente, ele tem que ser cordato, ele tem que ser amoroso, porque alguém está aprendendo, alguém está começando, alguém é neófito, aquela pessoa está crua. Assim também no seu trabalho, quando chega num trabalho e não sabe nada, é colocado alguém que saiba do seu lado, para caminhar com você. Não é assim que é feito? É assim que é feito, em qualquer área profissional. Eu me lembro, eu estava dando aula ainda, nos meus tempos finais de trabalho, né? E chegava o estagiário lá, era professor de filosofia e sociologia do ensino médio. Aí chegava lá o estagiário, ó, tem que fazer aquele estágio de final de curso. Ele chegava lá perdido, não conhecia ninguém. Quem é que tinha que abraçá-lo? Eu. Porque ele ia fazer na minha área de sociologia, de filosofia. Eu abraçava e caminhava com ele, mostrava como é que era todo o procedimento, os horários, mostrava para ele como é que era ali o calendário direitinho das aulas. Por quê? E eu tinha que fazer isso com paciência e um carinho, porque quando eu cheguei, uma pessoa fez comigo. Isso é honra. Eu preciso ter esse cuidado. Então, honra precisa ser dada e recebida para alcançarmos uma liderança bem-sucedida. Honra é uma via de mão dupla. O líder honra e o liderado honra o líder honra o liderado e o liderado honra o líder como? Atentando para as instruções, atentando para as direções. No início é assim, olha como eu faço. Depois é assim, faz junto comigo. E depois faz sozinho. Quando ele entende
Então esse processo precisa de honra, de cortesia, de olhar com valor. Quando eu olhava o estagiário, eu já me via nele daqui a uns anos. Porque eu trilhei um caminho, teve um processo, e o líder que ajuda o liderado no processo, porque quando o líder age com honra com seu liderado, ele o está preparando para amanhã ser um líder, e um líder de excelência. Amém, irmãos? É o que Deus tem feito conosco, e Jesus tem feito conosco, o Espírito Santo tem feito conosco, vai nos orientando, nos dirigindo, e nós vamos amadurecendo na vida cristã. Há muitos tropeços no início. No início somos uma pedra bruta, depois o Espírito vai nos lapidando, como o oleiro lapida o barro e faz o vaso. É um processo, esse processo vai continuar. Ele nunca vai terminar com Deus. Líder honra o liderado e o liderado honra o líder, já falei isso. Então a honra é ensinada na prática, pelo exemplo, pelo relacionamento, pela convivência do liderado. Não podemos esquecer isso. Há sobre nós uma responsabilidade, irmãos, muito grande mesmo. E nós precisamos ter essa disposição de tratar com honra o liderado, e o liderado tratar com honra o seu líder. Exatamente, é desta maneira que ambos vão crescer. O líder cada vez se torna melhor, e o liderado está no caminho da excelência para se tornar um excelente líder. Ele vai aprender na prática com o comportamento do seu líder. Como é que ele faz? Como é que ele fala? Como é que ele trata? Como é que ele se conduz? Quais são as atitudes dele? Corresponde ao sentido de honra? É assim que o liderado vai aprender. Não devemos apenas saber sobre a importância e o valor da honra, mas também sobre as bênçãos e recompensas que vêm com a honra. A honra produz recompensas? Qual é a recompensa do líder? Quando ele trata o seu liderado com honra, caminha com ele com honra. É amanhã vê-lo lhe substituir, melhor do que ele foi. Aí ele foi bem sucedido. O líder é bem sucedido quando ele caminha com o seu liderado, prepara o seu liderado, treina o seu liderado, e ele torna-se melhor do que ele. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! É isso aí, meio fraquinho assim, a pessoa não gostou muito não, mas tudo bem, mas é assim mesmo, tá? É assim. Então a honra precisa ser ensinada primeiramente em casa. Ela começa entre o marido e a esposa. Os filhos devem ser ensinados a honrar através do tratamento de honra que eles veem, o pai e a mãe dando-se um ao outro. Esse aqui é só um resumo. Lá para frente falar mais um pouquinho. Como é que o meu filho aprende honra? Não, eu vou estar de sentado, decora aí, honra. Honra é tratar com cortesia. Não. Isso vai ser muito bom, ele vai esquecer daqui a pouco. Mas a grande escola é como eu trato a minha esposa e quando a minha esposa me trata. É com honra, é com respeito, é com cortesia, é com proteção, é com cuidado, é com zelo. Às vezes pode até ter aquelas faíscas assim, tremor em casa, mas depois tudo se acalma, o sol volta a nascer, o amor é lindo, entendeu? Ok, mas dentro de um limite de honra, ok? A raiz de toda rebelião, desobediência está na falta de honra, ou seja, desonra, o que resultará em desonra a Deus e a sua palavra. Se Deus nos manda honrar o nosso irmão, o nosso liderado, o liderado honrar o líder, qualquer fora, não existe meia honra é desonra. Precisamos entender isso. Há um padrão estabelecido por Deus, e nós temos que obedecer aquele padrão. E nós temos que praticar esse padrão. Porque quais são os frutos? Os resultados. Os resultados daquela equipe serão de excelência. O resultado do que estão fazendo da equipe de música, por exemplo, tem um líder. Eu não sei quem é o líder, mas tem um líder. Né? O líder vai tratar com honra a sua equipe. Né? Vai dizer assim, desafinou aqui, aquela nota aí não está bem. Vamos de novo. Não, mas já é a terceira vez. Para Deus vai até a centésima, já sabia disso? E vamos de novo. Preste atenção nessa nota. Por quê? Porque eles treinam, porque quando chega aqui, tem um resultado. O resultado é a excelência de conduzir o povo. Eles conduzem o povo, conduzem a nossa adoração. E é uma condução de excelência.
porque treinaram antes, mas submeteram o líder. E às vezes essa música está boa, não está, e o liderado fala, olha, não dá para o meu tom, eu não estou conseguindo, então vamos trocar então. Uma sugestão do liderado, porque o meu limite é esse. Olha que legal, olha que coisa maravilhosa, todo mundo honrando todo mundo. Quem ganha? Qual é o resultado? A adoração que nós temos maravilhosa que nos conduz. A música no culto é como o tempero do feijão, aquele bom tempero de alho, com etc, etc. A música é o tempero. A palavra é a substância. Mas a música, a adoração é o tempero. Você começa a sentir o cheiro do ambiente, ó o cheiro do ambiente, está sendo gerado, ó. É assim, esse é o resultado. Amém? Amém. Nossa equipe é ótima, né? Estão sempre afiados. Vamos lá. O apóstolo Paulo demonstrou isso com a sua própria vida. Paulo era um vaso de honra. Paulo fazia tudo com excelência. Paulo não retrocedia. Lá Jesus falou para ele, lá, em Atos 9, lá na casa da rua direita, você vai ver o que é padecer pelo meu nome, que é sofrer. E disse tudo que ia acontecer com ele. Paulo não tinha tempo ruim com ele. 3 naufrágios, 3 vezes foi espancado, chicoteado, a cobra mordeu, nada parou. Nada foi motivo dele desanimar. Ele ficou triste muitas vezes. Todos me abandonaram, menos Lucas. Todos me faltaram, mas o Senhor me assistiu. Então eu vou em frente. Paulo tinha 30 com ele, 30 pessoas que assistiram Paulo durante a vida dele, uma equipe. Paulo não fez nada sozinho. Sabe, Paulo deu um exemplo disso. Paulo deu um exemplo do trabalho em equipe, de honra em equipe, Atos 10, 24, ou 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu tenho uma missão e eu vou adiante, e eu vou cumpri-la com honra. Paulo não murmurou, não reclamou de Deus. Eu era filho de um judeu rico, meu pai era muito rico, fazia tendas para o exército romano, muito rico, muito. Eu abri mão de tudo, por causa do chamado. E no final, ainda foi decapitado, ficou naquela prisão horrível, lá no 3º andar, 4 para baixo, fétida, escura, até rato nem ia lá. Mas aí Paulo fala assim, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo disse, faria tudo de novo, Senhor. Aí o Senhor disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Eu te sustento o tempo inteiro, eu estou contigo e não abro. Você sabe que você tem minha presença dentro de você. Eu nunca faltei para você. Eu nunca te abandonei, nunca te deixei. Sem tua presença eu não sou nada. Paulo estava dizendo isso. Paulo não retrocedeu. Havia um zelador na escola da Força Aérea em Colorado Springs, eu conheci, eu e minha esposa estivemos lá, o nosso neto nasceu lá, nós fomos lá, tem uma capela linda, assim, enorme, e lá tinha um zelador, seu Crayford, o nome dele. É isso mesmo, o nome dele era esse. É o William J. Crawford. Ele era o zelador, ele limpava as coisas, etc, etc, etc. Eu sei o que ele fazia. Um dia um cadete foi conversar com ele e descobriu que aquele homem, ele era um veterano de guerra. Ele era um herói de guerra. E era um zelador, ele limpava banheiro, limpava chão. É o que ele fazia, limpava as mesas. E aquele cadete conversando com ele descobriu. E aquele cadete então começa a investigar até o Estado-Maior dos Estados Unidos. E fala para os colegas, olha, e descobre a história dele. Ele foi dado como desaparecido, então ele não recebeu uma medalha de honra, porque ele sacrificou para salvar o seu batalhão inteiro, a sua companhia inteira. Ele foi um alto heróico, bravo, enfrentou o inimigo sozinho com a metralhadora do inimigo, liquidou o inimigo e manteve a posição para os outros poderem se retirar e serem salvos, até chegar ao socorro. E me parece que ele foi ferido. Mas ele não retrocedeu, ele não recuou, ele ficou até que todos estivessem salvos. Honra. Honra. E então esses cadetes chamaram os outros cadetes, falaram com o comandante,
quem foi entregar a medalha para ele? O presidente dos Estados Unidos da América. Foi lá, o chamou e foi lá e deu a medalha pessoalmente para ele. Mas sabe o que é extraordinária? Crawford não mudou nada e continuou fazendo o que fazia. Lógico que as pessoas olhavam diferente para ele. Quando passavam para ele os cadetes, batiam continência e respeito a ele. Pelo salto de bravura e de coragem. Para exercer honra e viver honra, tem que ter bravura e coragem. Precisamos fazer além do que nos pedem. Eu preciso ser um líder além da liderança que esperam de mim. Eu preciso ser um liderado, fazer além do que esperam de mim. Eu preciso ser proativo. Se eu vejo alguma coisa para fazer, ninguém me pede, eu vou lá e faço. Sabe, irmãos, isso é honra. Mas existem os obstáculos, nós temos que ter cuidado, que podem nos impedir de cumprir a honra. Primeiro, tome cuidado com os rótulos. Cuidado com tapinha nas costas. Sabe, cuidado, porque o inimigo ele é astuto. Ele quer parar você. Ele não quer que você veja o potencial que está no outro. Então eu preciso ter cuidado com os rótulos. Preciso ter cuidado com os rótulos. Não devemos julgar as pessoas pela aparência. Olhava aquele zelador, não era nada, mas era um herói de guerra que estava ali. Mas ninguém sabia a história dele. Mas ele estava. Querendo você saber ou não, ele estava. É assim também no nosso meio. Muitos que vêm para a nossa liderança, é um potencial enorme só esperando para se manifestar. E ser trabalhado e lapidado. Todos merecem respeito. Irmãos, não importa qual é a função que eu esteja, em que posição eu esteja, eu estou aqui servindo aos irmãos. O que é importante é que eu preciso entender que todos têm valor. Todos têm valor. O gari tem seu valor, o motorista de ônibus tem seu valor, a enfermeira tem seu valor, o médico tem seu valor, o catador de latas precisa ser tratado com honra por mim e por você, porque ele tem o seu valor. Porque eu não sei se as pessoas pegam um montão de saco de lixo, botam na mala do seu carro, aquele cherume horroroso que nunca mais vai sair, e leva lá no depósito e joga fora. Mas alguém passa a noite e faz. E precisa ser honrado por isso. Tem valor. Embora faça muitas vezes à noite no anonimato, o Senhor os vê. Quando passar a caixinha de Natal, capricha, tá, gente? O Senhor, então, Crawford, ele devia ser respeitado porque servia com eficiência e fidelidade, realizando seu trabalho como zelador. Não simplesmente porque ganhou uma medalha, mas é porque ele era competente no que fazia. Gentileza faz a diferença. Sejamos corteses com todos ao nosso redor, independente do seu cargo ou posição social e econômica. No corpo de Cristo, todos somos iguais. Eu só estou aqui em cima, mas agora eu estou aqui embaixo. Significa que nós estamos no mesmo nível, só estamos em função hoje diferente. Hoje eu estou ministrando. O nosso tecladista, quando toca, está lá em cima. Quando ele desce, está aqui. Só está na posição diferente, não posição física, mas de função. Deus não tem filhos prediletos. Oh, aleluia, dê glória a Deus aí. Deus não tem filhos prediletos. Deus não ama mais a um do que o outro. De maneira alguma. E não tem nada que você possa fazer para impressionar Deus. Não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, porque Ele já me ama com amor eterno. Então, fique em paz, você já tem todo o amor de Deus. E vou dizer que em Romanos 5,5 diz que o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nossos corações. Você tem o amor do tamanho de Deus dentro de você e eu tenho meu tamanho. Então, aumenta o meu amor para eu amar mais. Não, você tem que escolher amar com o amor que já tem. O líder faz isso e o liderado também. Porque o resultado de ambos é para a glória de Deus. Amém? Amém, irmãos? Estou falando direitinho hoje? Estou indo bem? Então dá um glória a Deus aí para mim. Não, para mim não, para o Senhor, gente, desculpa. Dedique tempo para conhecer as pessoas que trabalham com você. É preciso você conhecer quem você está liderando. E você que é líder, conhecer o seu líder. Liderado o líder. É preciso, na convivência da função, conversarem. Sabe, as pessoas têm histórias extraordinárias. Se aquele cadete não tivesse ido conversar com o seu Crawford, ele não quer saber que grandiosidade aquele homem era.
Que herói ele era. O que ele tinha feito em prol da sua nação, dos seus amigos, se sacrificando ali por eles, para protegê-los, para assegurar que eles voltassem seguros para a retaguarda. Então, dedique tempo para conversar com o seu líder e com seus liderados. Equipes, conversem entre si. É muito importante. Existem histórias na vida das pessoas que nos surpreenderiam. Experiência que você viveu que eu não vivi. Experiência que eu vivi você não viveu. A sua me edifica e a minha te edifica. Amém? Como é importante nos conhecermos entre nós, tanto na posição de liderar, já falei. Então, qualquer um pode ser um herói anônimo. Gente, e quando você tocou no meu coração, qualquer um de nós, sabe, irmão, se você tem uma equipe ali, na sua igreja, eu fui pastor 35 anos, pastor presidente, certo? E lá a igreja chegam pessoas que vão se convertendo, ali chega todo tipo de pessoa, com as mais diversas habilidades, capacidades. Chegou um para mim com um doutorado em física. Eu nem sabia, ele estava lá quietinho, um gênio. Doutorado em física. Era professor, era pesquisador lá no FRJ, não sei aonde, numa empresa também, mas quietinho lá. Ó. Ali estava um herói da nação. Ali estava alguém que tinha um potencial enorme. Eu só descobri depois que eu fui conversar com ele. E que ele foi se entrosando, então ele foi para uma equipe. Botaram ele, não me lembro qual era a equipe, agora há muito tempo, não sei. Sabe? Porque muitas vezes as pessoas não são percebidas por causa da rotina. Não devemos subestimar as pessoas, elas carregam em si potenciais maiores do que nós imaginamos. Como esse professor, às vezes é um músico que chegou na sua igreja. Às vezes é alguém que chega para a sua equipe de trabalho super habilitado. Mas às vezes a descrição, a rotina não deixa a gente enxergar quem está do nosso lado. É preciso então que o líder enxergue os seus liderados. E o seu liderado enxergue o seu líder. É uma parceria. É um trabalho em conjunto, é uma equipe, é um só. É para a honra e glória de Deus o reino. Líderes e liderados devem ser humildes. Sabe, irmãos, eu preciso entender uma coisa muito importante. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quem é que nos exalta? Se eu estiver debaixo da mão dele, ou seja, do cuidado dele. Ele me enxerga, ele me vê, ele sabe quem eu sou, mesmo que os homens não me vejam. Provérbios 15:33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. Primeiro a humildade, depois a honra. E ele diz aqui, né, nunca, o seu Crayford lá quietinho, Mr. Crayford, lavando, limpando, varrendo, e pulindo, etc, no seu trabalho, recolhendo a mesa do almoço, mas ele estava um gigante, estava um herói, estava um homem que foi bem treinado e preparado, executou sua função, por isso salvou tantos da sua companhia. A companhia são 35 homens, eu não sei, acho que é mais ou menos isso. O Sr. Crayford estava ocupado demais, limpando e servindo as mesas, para gastar tempo anunciando o seu heroísmo. Ele recebeu uma medalha, na frente de todo mundo, pelo presidente dos Estados Unidos. Eu não sei se era Roosevelt, não era mais Roosevelt, ele tinha morrido. Era um outro presidente, mas ele não mudou, ele continuou fazendo o que ele fazia com excelência. Eu sei que ele chega em casa e olhava aquela medalha todo dia, com certeza, com certeza. Mas não mudou nada do que ele era, o mesmo homem, a mesma simplicidade, a mesma humildade. Antes de sermos honrados, nós precisamos ser humildes, saber que o que temos e somos, e onde fomos colocados, chamados, capacitados e habilitados por Deus, e não foi e nem é pela força do nosso braço. É o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos habilita, seja habilidades naturais ou capacidades e habilidades espirituais para o reino, como os dons, ou os 5 dons, ou os dons espirituais. Precisamos entender isso. Ele é o nosso Deus quem faz, é o nosso Deus. Se Jesus não tivéssemos nos resgatado, nos tirado do mundo de pecado, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Não estaríamos servindo ao Senhor.
Então não precisamos buscar a glória, Deus vai nos honrar, a glória é dele, tudo quanto façais para a honra e glória do Senhor. Não é para a sua glória, não é para a minha glória. Toda vez que eu vou dar aula no Rema, agora, e quando eu estou ministrando, a primeira coisa que eu penso, se não fosse o meu Senhor, a sua honra em relação a mim, a sua misericórdia por meio de Jesus, eu estaria lá perdido no mundo ainda, e nem sei que condição. E eu dou glória a Deus. E eu honro o Senhor por isso. Exatamente por isso. Jesus honrava o Pai. O que eu faço é o que o Pai faz. O que eu falo é o que o Pai fala. Eu só faço o que o Pai manda. E eu só faço o que Ele faz. Eu e o Pai somos um. Mas eu estou atento para fazer o que o meu Pai manda. Porque quando eu faço o que o meu Pai manda, os resultados é para a glória dele. Lembra que, Jesus, tu é bom. Não, bom é o Pai. O Pai é que é bom. Ele, a glória é dele. Jesus apontava para o Pai. E nós também, como líderes e liderados, apontamos para o Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor. E para o Senhor, o que eu faço é para honrar o nome dele, glorificar o nome dele. Não importa se eu varro, não importa se eu lavo, não importa se eu canto, não importa se eu toco, não importa se eu ministro, não importa se eu ensino, não importa. Não importa. O que importa é que eu faça a vontade dele, como diz Paulo. O que importa é que ele seja glorificado pela minha liderança e que ele seja glorificado como a mim como liderado que eu honro ao Senhor. Porque, irmãos, você é liderado, amanhã você é líder. E se você for um liderado de excelência, você vai ser um líder de excelência. E vai ser para quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a honra de Deus. Para o louvor de Deus. Para a exaltação de Deus. Só isso eu preciso entender. Então nós não precisamos nos autopromover. Os frutos falam. Deixe os frutos falarem. Você zíper. E os frutos vão falar. Eu aprendi uma frase, meu pai era muito disciplinador porque ele foi militar. Ele dizia assim: se você for um jardineiro numa mansão, seja o melhor jardineiro daquela propriedade. Se você for varrer, varra o melhor. Se você for lavar, lave o melhor, que quando a pessoa bate, vê até o rosto assim, na panela, ou o brilho do prato, da cerâmica. Faça tudo com excelência. Faça como o Pai fez, faça como o Filho fez, faça como o Espírito Santo faz. Aleluia, aleluia. Capacidade nós temos, o Espírito Santo tem nos dado, habilidade, então nós vamos fazer com excelência. O próprio Deus vai nos recompensar, Jesus disse isso, ele vai nos recompensar. Hebreus 6,10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor para que com o seu nome mostrasse por quanto serviste aos santos e ainda os servis. O Senhor vê todas as coisas. Ele vê tudo. Nada escapa aos olhos do Senhor. Nada fica oculto aos olhos do Senhor que Ele não venha revelar. Não existe trabalho indigno para um líder liderado. Não importa. Você vai ter que lavar o templo. Eu venho de Volta Redonda, vamos lavar o templo. Próximo desse tamanho, vamos varrer. Vamos varrer. Não tem problema nenhum. Nenhum trabalho indigno. Mr. Cranford estava lá lavando, sendo o herói. Eu não sou herói agora, eu tenho medalha, eu ganhei não sei o que lá, um prêmio lá. Eu vou voltar para cá para esse trabalho? De jeito nenhum. Mas ele voltou. Ele ia todos os dias de novo, porque ele sabia a importância do que ele fazia e como ele fazia. E como ele era valorizado, como ele era respeitado pelo que ele fazia. Então o líder não serve onde quer. Ele serve onde é necessário, it's enough. Vamos lá. Deixa eu caminhar aqui um pouquinho. Nós temos, quando nós não fazemos com excelência, nós desonramos. Eu preciso fazer com excelência, porque assim eu honro o meu Senhor. O reino é dele, não é meu. A igreja tem um cabeça que é Jesus. Eu não estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para o reino que tem um Senhor, que é o meu Senhor,
que é o meu rei e que é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Eu preciso fazer com excelência. Eu preciso fazer com primorosidade. E eu não posso esquecer isso. Deus nos criou para a honra. 2 Timóteo 2, 19, 21. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, e outros, porém, para uso desonroso. Pois se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, e santificado e útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Ora, até onde eu me permito ser lapidado? Até onde eu permito que a mão do oleiro, eu sendo barro, me forme um vaso para colocar aonde é necessário? Eu preciso me permitir ser lapidado, ser moldado pelo Senhor. Eu preciso, porque vaso duro não serve para a mão do oleiro. Para a mão do oleiro só serve o barro flexível, porque o oleiro não vai ficar brigando com o barro. Ele o joga fora e pega um outro. Por isso que os oleiros têm um lugar certinho onde eles vão pegar argila. Ele não pega em qualquer lugar. Há um lugar específico que a argila é preparada para isso. Somos vasos, somos barro, Deus está nos lapidando, somos diamantes que Deus está nos lapidando. Ele sabe, quando Ele nos vê no início, Ele já vê o resultado final, porque Ele está no nosso futuro. Ele já foi lá, já visitou, e eu preciso entender isso. Eu preciso entender que Deus nos criou para a honra. Salmo 8, 5, queria ler para os irmãos aqui. Vamos lá, ajuda aqui. Deixa eu ver se está. O problema do operador, não é da máquina não. Diz assim: contudo pouco abaixo de Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Está falando de quem? Do homem. Honra e glória. Deus nos honrou com glória e honra. Glória e honra. Olha, você é isso para que Deus para você e para mim? Dá para você sair sapateando, dançando a noite inteira? Olha a posição que você tem. Olha como Deus olha você e a mim. Olha como nós somos preciosos para Ele. Vamos caminhar. Vamos adiantando. É muito conteúdo. Ixi. Glória a Deus. É muita coisa, tem que andar aqui, porque não dá não. Vamos lá. Vamos caminhar. Eu quero... Tem uma parte aqui que é primorosa, eu quero dividir com vocês. O tipo do amor de Deus, eu quero ler para vocês. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Já li, né? Com amor fraternal, preferindo-vos, é uma linguagem mais arcaica, né? Em honra uns aos outros. Eu tenho que preferir você do que a mim. Eu preciso honrar você mais do que eu honro a mim. Porque se eu não fizer isso, eu fracassei no meu propósito. O líder tem que amar o seu liderado e amá-lo mais do que a si mesmo. E o liderado tem que amar o seu líder mais do que a si mesmo. Você entende isso? Cada um recebe o melhor do outro. Aí só avança. Aí só cresce, aí flui. O resultado flui, tudo direitinho. Mas eu preciso entender isso. Eu preciso entender esses princípios de Deus para o resultado. Aqui ele vai falar, eu não vou entrar em detalhes, né? Tudo começa em casa, já falei a prática da honra, né? A honra não é automática, ela precisa ser ensinada, isto é, começa em casa. A honra começa entre a honra do pai e a mãe. O pai honra, o marido honra a esposa o marido. Efésios capítulo 5, versículo 33, fala exatamente qual é o procedimento do marido e o procedimento da esposa. Ele deve amar a sua esposa a ponto de dar a vida por ela. E ela deve honrar o seu marido do quê? Se submetendo, ou seja, estando sobre a base da missão. Deus deu uma missão de governo para o homem, mas ele precisa da ajuda da mulher. Você não tinha dado a mulher, meus irmãos. Ainda aparece a tal da mulher virtuosa, Provérbio 31. Quem tem mulher virtuosa em casa aqui? Levanta a mão. Ué, gente, que solidão. Não, tem ali um, tem ali um. Levanta a mão, levanta a mão. Que beleza, glória a Deus, se você tem uma mulher virtuosa em casa. Então passa a ouvi-la. Uma mulher virtuosa e sábia. Deus não colocou à toa na sua vida, não.
E nem na minha, glória a Deus, só Jesus, se eu não tivesse a adjuntora. Estou falando sério, irmãos. Estou falando sério. Vou dar um exemplo. Semana passada eu estive aqui no sábado fazer o sepultamento e um rapaz da Marinha, 28 anos, eu conheci, fui pastor 2 anos da igreja deles, da família. Ele estava fazendo um curso de mergulhador de combate, e chegando no final, ele se sentiu mal e aspirou e morreu afogado. E foi ali, então, eu me lembro que e começou a chegar o pessoal da Marinha, porque havia uma homenagem que ia ter, e ficou do meu lado o almirante, eu nunca tinha, então, um almirante aqui do meu lado, um senhor, ele não quis falar nada. O capelão, que era um pastor, falou, que veio da Marinha, e depois teve as salvas militares lá embaixo, a honra militar. Irmãos, eu cheguei em casa, fui tranquilo, dirigi o culto, escolhi um colega para ministrar, um outro para dar uma palavra. Cheguei em casa, abracei a Ana, eu chorei, irmãos, eu chorei. Ali eu estava firme, a rocha, mas por dentro, quando eu cheguei em casa, eu relaxei, eu abracei a minha esposa e eu chorei muito. 2 anos casado, eu não fiz o casamento desde que eu estava nos Estados Unidos, mas eu os vi. Ela tinha sido da minha igreja, quando eu estava na igreja batista, e ele tinha sido minha ovelha quando eu fui pastor lá em Pinheiral. Filho único. E ela filha única. De quinta, quando chegou a Maria na casa dela, lá para dar notícia dos pais, até foi segunda-feira que nós visitamos na casa deles, eu e Ana. Irmãos, eu chorei muito. Glória a Deus que eu tinha um ombro para chorar. E eu tinha uma mulher sábia para me entender. Para me consolar. Ok? Isso é muito importante. Então a honra começa em casa e assim da parte dela da mesma maneira. Vamos lá. Deixa eu avançar mais um pouquinho. Honra aos pais. Sabe, os seus filhos vão aprender a honrar você quando você, marido, honrar você, honrar sua esposa honrar o seu marido, ele vai aprender. Porque quando ele casar, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai reproduzir lá. Diz que bons filhos dão bons maridos. Sabe, irmãos? Os nossos filhos aprendem conosco. Eu posso falar uma frase bonita, ele vai esquecer. Mas o que ele vê dentro da minha casa, ele não esquece, não. Ela não esquece, os outros são casados, estão nos Estados Unidos. Não vai esquecer. Nem o que ouve e nem o que vê. E nós precisamos entender isso. A honra, o ensino começa em casa. E amanhã eles vão proceder isso com as suas famílias, com as suas esposas. Os filhos vão honrar os seus pais, porque os pais vão ensiná-los a honrar, a botar limite nas atitudes deles. Olha como fala, olha como faz, não vai fazer. Quando você for dono do seu nariz, orar só chega a hora que quer, faz o que quer, come o que quer e deixa tudo bagunçado. Não, aqui não. Eu vou fechar a porta do meu quarto nesse da casa, vai ficar aberto. É suave assim, é bem suave. Comigo é bem suave. E com Ana também. Eu pensei que eu fosse mais bravo. Olha só, então, sabe, irmãos, é simples. Na hora ele pode não entender, mas no processo ele vai entender, porque ele vai amadurecer. E filhos precisam honrar os seus pais e falar direito com eles. Deve falar com seus pais com respeito. Porque ninguém vai dar a vida no seu lugar, a não ser seu pai e sua mãe. No momento mais sinistro, mais tenebroso, mais sombrio, mais doloroso, você está lá no chão. Você sabe quem vai lá te dar a mão? Todo mundo vai fugir. É o papai e mamãe, que vai botar nas costas, papai levar para casa. Acorda, criança. Honrar o seu pai, prospera, está aqui na palavra. Honra teu pai e tua mãe e você vai prosperar. Primeiro mandamento com promessa. O que é prosperar? Avançar, crescer. Tudo que você botar a mão vai prosperar, vai dar certo. A sua vida vai ser um sucesso. Mas você precisa honrar os seus pais, reconhecer o que ele faz por você. Reconhecer como ele te ama, reconhecer como a sua mãe te ama, é roupinha lavada, é comida pronta, é chuveirinho quente, é passeio, é pesada, cadeira, é tudo. Não, mas a cadeirada faz parte. Ah, não, a cadeirada é chinelada. Não, hoje não tem, pode ser chinelada, tem que ser aquele negócio fofinho. Porque hoje é o tal de Nutella que eu nunca vi. Povo Nutella, tudo dói, tudo. Pois é, tempos difíceis fazem homens fortes. Tempos fáceis fazem homens fracos. Infelizmente é verdade. Porque, filho, se você não honrar o teu pai e a tua mãe,
E eu quero dizer que eu era pai, mas eu tinha pais, então eu tinha que honrar os meus pais. E foi assim até o final. Eu não me lembro de ter respondido de uma forma grosseira ao meu pai e minha mãe, eu não me lembro disso. Até porque o homem era desse tamanho, tinha uma lapa de mão desse tamanho. Ele não calçava, ele vestia um negócio de um raquete desse tamanho de esqui. Não tinha, não quero, não vou, não faço, não tinha esse negócio não. Não estou com vontade. Ai, não tinha isso não. Acordava assim, esticava a cama, sapato engraxado, ele passava de manhã e via lá, meu e meu irmão. Comeu? Vai lavar só a louça. Vai lavar seu copo, vai lavar seu... É isso. É assim, irmãos. É dessa maneira. Não é nada diferente disso. Nada diferente disso. Sabe, irmãos, nós precisamos honrar os nossos líderes. Aqueles que Deus estabeleceu sobre nossas vidas. Nós temos um pastor Wellington Richelieu, e o resto eu esqueci. Eu decorei tanto, mas até que esqueci. Honrar as autoridades. Ele é uma autoridade constituída para este lugar, pastor Wellington. É um pastor amoroso, é um pastor equilibrado, é um pastor maduro, um pastor firme na palavra, um pastor que prega a palavra, um pastor que vive a palavra. Eu não disse em nenhum momento que ele é perfeito, mas eu disse que ele é um pastor. Ele está exatamente dentro do ofício que Deus estabeleceu e colocou aqui. E eu tenho visto o comportamento dele, eu tenho reunido com ele, eu tenho visto como ele trata os irmãos, eu vejo o cuidado dele, ele está aqui na obra e fere o dedo, amassa o dedo. Até brinquei, pastor, você não é carpinteiro, nem pedreiro, pega leve aí, senão daqui a pouco vai ficar sem o dedo, brincando com ele. Está aqui na poeira, está aqui nisso, está aqui carregando, está aqui limpando, está tudo. É exatamente o líder. Exatamente porque ele está consciente das suas responsabilidades e do chamado do seu ofício. Ele é o pastor que bota a ovelha nas costas. Ele está preocupado, ele está cuidadoso com cada um. Ele está com cuidado com seus liderados. Às vezes eu não estou na reunião, mas eu sei o que acontece. Eu sei como é que transcorreu a reunião. Né? Aí chegam as informações, porque eu quero me enquadrar, porque ele é o meu líder, ele é o meu pastor. Não importa se eu tenho 68, ele tem 40. Ele é o meu pastor. Eu recebo dele quando eu estou sentado com a minha família ali. É dele que eu recebo as direções. Quando não é aqui, é reunião que eu tenho com ele. Se eu tenho dúvida, alguma coisa, que eu preciso de uma orientação, é com ele que eu sento e eu converso. Porque confio. Porque sei que é um homem de Deus. Está no seu ofício. E nós devemos dar glória a Deus por ter um pastor íntegro, digno, correto, transparente, honesto, abençoador, cuidador, protetor, provedor, chega, e etc. E outros, vamos dizer assim. Somos agraciados por isso, então nós devemos honrá-lo, protegê-lo, cuidar dele também. Sermos bons liderados, receber as orientações e cumprir as orientações, ser suave, precisamos ser suaves para o nosso pastor, para que o ministério dele seja leve e produza muitos frutos. O campo é grande, vamos semear juntos, e vamos colher juntos, resultados juntos também. Eu dou glória a Deus pela vida do nosso pastor, eu dou glória a Deus pela vida dele, porque convivo com ele aqui e fora daqui. Eu já o conheço há algum tempo. Foi meu professor do Rema. Então, há um cuidado da parte dele em cumprir o propósito para o qual Deus lhe chamou. Porque ele vai dar conta, ele vai prestar conta. Está escrito, e nós também. O líder presta conta, o liderado também. Porque se eu não fui um bom liderado, eu presto conta. Se eu não fui um bom líder, eu presto conta também. Porque há um propósito para se cumprir em equipe, liderados e líderes. E o reino ganha, o reino avança. Devemos honrar a todos, devemos ter o zelo. Paulo tinha Timóteo, Moisés tinha Josué. Josué serviu Moisés 40 anos, irmão, não é brincadeira não. O homem ficava na porta da tenda. Eliseu serviu Elias, e quando Elias foi embora, ele agarrou, eu quero a porção dobrada de Elias, e eu quero a capa também. E ganhou a porção dobrada e ganhou a capa, mas serviu 20 anos. Josué para mim é um grande exemplo, que toca a minha vida.
capítulo de Josué permeia a minha vida. 40 anos se viu Moisés, e quando assim, vai ser você, Josué, eu? É você, meu servo é morto, é você. Mas Senhor, ele dava, eu não tenho edificação, vocês estão enganados, você andou com ele 40 anos, assim como eu fui com ele, eu vou ser com você. Igualzinho. Lembra que ele passou o deserto lá todinho? Eu estava com ele. Você lembra que não faltou comida, não faltou aquecimento, não faltou refrigério, não faltou nada, nem a roupa gastou? Isso tudo eu fiz quando eu estava com ele. E eu vou fazer quando estiver com você também. Porque eu estou chamando você. Eu estou nomeando você. Timóteo. Tu não só fala, Timóteo é o filho na fé de Paulo, enganados. Veja lá o primeiro versículo de Tito. Tito também era filho na fé. Tito foi no capítulo 15, lá em Jerusalém, com um problema da circuncisão. Timóteo foi na segunda viagem com Paulo, viagem missionária. E aí nós temos N exemplos. João Marcos com Pedro. Homens que andaram juntos, e por andarem juntos, aprenderam, cresceram, receberam e entregaram. É assim que nós caminhamos com os nossos líderes, com as autoridades. Mas eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, e eu vou dizer isso com autoridade bíblica. Não existe autoridade civil, religiosa, militar, que tenha autoridade mais que as escrituras na nossa vida. Se qualquer um deles nos der uma ordem, uma instrução, que fira as escrituras, que contraria as escrituras, eu não vou cumprir, você não tem que cumprir. Porque nós não temos uma obediência cega. Ok? Por isso tenham cuidado quando escolher os líderes sobre a sua vida. Alguém que vai ser influência na sua vida, alguém que vai te dirigir espiritualmente, alguém que vai ser o seu líder. Tenha muito cuidado, tenha sabedoria. Escolha contrário. Quem disse isso? Rick Renner. Eu preciso ter zelo. Sabe? Porque eu vou receber dessa pessoa. Ela vai ser influência para mim. Ela vai me instruir. Ela precisa estar alinhado dentro da palavra. Coisa mais importante. Eu estou muito confortável aqui porque eu estou sendo dentro da palavra, orientado e dirigido dentro da palavra. E eu conheço a palavra. Eu estudo a palavra. Eu tenho tempo para isso. E eu sei que o nosso pastor, aquele que Deus instituiu como líder, anda dentro da palavra, na sua vida pessoal, na sua vida como professor, como pastor, e na sua vida familiar. Isso me traz segurança para mim e para minha família. Então, irmãos, nós vamos concluindo. Quero só concluir com uma expressão aqui. Uma coisa importante. Vamos terminar. Nós não fazemos nada sozinhos, irmãos. Deus nos deu. O que Ele deu para a igreja? O que Ele deu para a igreja? Ele deu para a igreja. Quem? Fala, gente. Bota para fora. Fala. Não tem problema se não acertar, não. O Espírito Santo. É preciso que eu vá para que Ele venha. O Espírito Santo que habita em você e em mim, como nós aceitamos Jesus, Ele passa a morar em nós. Vós sois o templo do Espírito Santo. Nada é sozinho, sem instrução divina. Está aqui dentro. Seja sensível para ouvir o toque. Ouvir a voz. Ouvir a instrução. Ouvir a direção. Fique sensível. Quando eu não sei o que eu vou fazer, não faça nada. Fique parado, espere a instrução chegar. O Espírito Santo é a voz divina. O Espírito Santo é a consciência divina. O Espírito Santo é a instrução, é a direção, é a bússola, é o mestre, é o consolador, é o moderador, é tudo. Não nos falta nada. Para sermos excelentes líderes e excelentes liderados. A honra vem através do serviço, como eu disse aos irmãos. Paulo, Timóteo. Bom, e aí nós temos na Bíblia muitos exemplos. Muitos exemplos. Eu quero ser liderado do naipe de Jesus. Mas eu também quero ser um líder do naipe de Jesus. Amém, irmãos? Andamos juntos, líderes e liderados. Aonde você é líder, no outro lugar você é liderado. Vou dar um exemplo. Eu era pastor da igreja.
Mas quando eu estava cantando no coro, eu era liderado, eu tinha um regente de coro. Ali eu era liderado. A área dele, a autoridade era ele, não era eu não. Se ele fala assim, está todo mundo conversando muito. Ó, os baixos estão errando, eu era baixo. Está errando nessa nota aqui. De novo. Eu, ó. Por quê? Tem momentos na sua posição você é líder, na outra você é liderado. Como é que você se sentiria? Como é que você se sente quando é liderado e te faz pensar como você se sente quando é líder? Olha que coisa maravilhosa, e nós aprendemos isso com Jesus, que foi submisso a Deus. Foi submisso a Deus. Ele fez o que o Pai mandava e foi obediente até a morte de cruz. Morte de cruz, não foi a morte fácil. Eu acho que o mais difícil foi até chegar na cruz, né? Porque a cruz ali foi alívio, ele morre. Foi o melhor momento para Jesus. Ele expirou e, Pai, eu te entrego o meu espírito, acabou. Mas às 12 horas antes foi cruel. Aquilo que você viu no filme lá, Jesus todo marcado, aquilo não é nada. É que se bota, eu vi a foto real quando acabava de ser exatamente imolado do jeito que ele era com chicote. Dá para ver todas as costelas, as carnes do lado de fora, músculo, etc. Ninguém sai do lugar. A pessoa era arrastada até a cruz. E Jesus ainda carregou. Isso é sobrenatural. Porque ele foi cumprir. Foi tomar um lugar que não era dele. Era meu e era seu. Morte substitutiva. Não era Jesus o pecador. Mas ele levou sobre si o pecado do mundo, o seu pecado e o meu. Não mais o meu, porque eu não tenho mais pecado. Eu sou justiça de Deus como vocês são justiça de Deus. Porque ele deu Jesus para morrer no nosso lugar. Ele tomou sobre si, levou sobre si. Talvez você que esteja aqui nessa noite nunca tenha pensado nisso. O quanto Deus te amou dando Jesus no seu lugar na cruz para morrer pelos seus pecados. Talvez muita coisa que esteja vivendo hoje é porque o pecado tem influência na sua vida. Mas a hora que você aceitar Jesus, pela fé, o que Jesus fez na cruz por você, e os seus pecados forem perdoados, deixa eu dizer para você, você vai começar uma nova vida e nunca mais vai andar de cabeça baixa, nunca mais vai ver cheio de problema, nunca ver cheio de peso, cheio de pressão. Vai ser suave, vai ter desafio, mas você vai enfrentar de frente e não vai ser sozinho. Mas vai ser assim, ó, filho de Deus, não filho do pecado. O pecado é um peso que te põe para baixo, que te faz olhar para baixo. Não deixa você correr. Quem pesa com 60 quilos nas costas correr que não é treinado? Mas quando Jesus pega o seu pecado, que é a sua mochila de 60 quilos, ele tira, você se apruma, você vai correr, vai avançar, vai flutuar, vai voar, não sei, igual um foguete. Mas se você ainda não tem Jesus, eu quero dizer para você que nesta noite, você pode aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, suficiente. Basta você dizer sim. Eu declaro nesta noite a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu declaro que Jesus morreu na cruz no meu lugar pelos meus pecados. Eu sei que o pecado cria dor, cria peso. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei a sua vida, eu não conheço a sua vida, mas eu conheci a minha. Eu conheci a minha. Eu nunca bebi, nunca fumei, eu nunca joguei, eu nunca fui preso, eu nunca roubei, só não tinha orelhinha. Mas sabe o que é a questão? Glória a Deus! Oi. Aleluia, 3 vezes, eita, Deus é muito bom, eita, aleluia, amém, amém. Pai amado, as pernas tremem, viu, gente? Sabe? Mas eu um dia eu tomei essa decisão, então eu não fazia nada disso, mas eu era um pecador, eu tinha o maior peso dentro de mim, eu não tinha paz, eu tinha peso, eu tinha dor. Era difícil para mim. Tinha um vazio dentro de mim enorme. Eu tinha tudo do bom e do melhor, irmãos. Eu não faltava nada, nem dinheiro, nem... Eu comia onde eu queria, jantava onde eu queria, ia viajar para onde eu queria.
tudo isso, mas eu não tinha Jesus. Eu tinha muito, mas não tinha nada, porque havia um vazio dentro de mim. Minhas noites eram silenciosas, eram de interrogações, era de medo, era de insegurança, sabe? Mas o dia que eu entendi que Jesus morreu pelos meus pecados, o que me causava tudo aquilo era o pecado que havia dentro de mim, e que Jesus morreu para o sangue dele lavar os meus pecados, e quando eu disse sim para Jesus, eu te recebo, meu Senhor e Salvador, eu declaro que o Senhor é meu Senhor Jesus. Eu declaro que o Senhor foi lá na cruz no meu lugar, tomou e levou sobre o Senhor tudo aquilo que estava me matando por dentro, mas que ninguém sabia, porque era só meu no silêncio dentro de mim. Existia um vazio dentro de mim que tinha o tamanho de Deus, o tamanho da graça, o tamanho das bênçãos. Mas ninguém sabia, porque era só o meu silêncio, eu e Deus. Mas quando eu disse sim, em nome de Jesus, eu recebi Jesus, meu Salvador, mudou tudo na minha vida. Sabe por quê? Começou a mudar de dentro. Quando muda de dentro, vai para fora. Ele construiu uma fortaleza dentro de mim, um fundamento. Eu comecei a olhar a vida diferente, estava cheio por dentro, cheio da presença do Espírito Santo e da palavra. Às vezes a gente fica olhando só o que as pessoas têm por fora, né? Estão enganados. É no silêncio do quarto é que as coisas se manifestam. A glória não, que se manifesta é o Espírito Santo de Deus. Agora é orar em línguas e cantar. Eu sou muito afinado, só os anjos me aguentam. Que bom. Que bom que vocês tomaram essa decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador nesta noite. Há mais alguém? Há mais alguém aí que ainda não tomou uma decisão de aceitar Jesus como Salvador? É para você. O que Ele fez é para você na cruz e para mim. Há alguém aqui que esteja afastado? Está afastado da convivência do povo de Deus, da família de Deus? Está aí tentando uma carreira solo, da solidão aí? Você não tem que andar sozinho, tem uma família para você. Há uma família esperando você. Há uma família da fé querendo te receber. Volta. O Senhor está dizendo, volta para a família da fé. Está fazendo o que sozinho? Enfrentando tudo isso sozinho, quando você pode ter uma família que vai te amparar, que vai orar por você, que vai caminhar com você, que vai ter o seu amparo, vai te carregar. Vai ter um pastor, o bom pastor, que vai caminhar com você, orar com você. Volta para a família de Deus, não fica nessa outra família, que aí não é o teu lugar fora. O teu lugar não é fora do aprisco. Ovelha fora do aprisco, o lobo vem, está desprotegida. Se você está afastado, a porta de entrada é larga, pode vir, você é bem-vindo. Volte, volte, volte. Você sabe como é bom. Ah, mas eu me aborreci. Você pode ser aborrecido com pessoas, mas não se aborreceu com Jesus. Você não se aborreceu com o Senhor da igreja. Você brigou com Ele? Ele brigou com você? Foi com Deus? Não, eu creio que não. Eu creio, tenho certeza que não. Porque Ele é amor. Porque Ele te ampara, porque Ele te ama. E você foi com alguém, deixa eu te dizer você quer voltar rapidinho? Se você brigou com alguém, ficou magoado? Perdoa. O perdão quebra os grilhões. Porque ressentimento, raiva, rancor, isso tudo são grilhões que te impedem, que o diabo está usando contra você, para você ficar nessa amargura da sua vida. Amargurado, chato, azedo, um abacaxi, um limão. Mas não é isso que o Senhor tem para você, para a sua vida. Ele quer que você volte. E que você viva uma vida de excelência. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Ouça a voz do Espírito. Perdoe. Você não sabe, eu não quero saber o que aconteceu não, mas eu sei que você tem amor suficiente dentro de você, que é o amor de Deus para perdoar essa pessoa. Liberte-se disso. Liberte-se disso, você precisa avançar.
Você precisa voar de novo. Você precisa viver uma vida com Cristo plena, com a família de Deus. Você é maior do que o rancor, você é maior que a mágoa, que a raiva, que a vingança, que temporariamente se alojou dentro de você, porque você abriu um espaço e ela ficou. Você é maior, muito maior. O que Deus tem para você é muito mais. É muito mais. É muito mais. Alguém que ainda não foi batizado no Espírito Santo, não teve essa segunda experiência com o Espírito e quer ser batizado no Espírito Santo. Alguém não tem essa experiência do Espírito Santo com evidência inicial de falar em línguas, tem muitas outras manifestações do Espírito? Não? Então nós vamos orar aqui, né? É uma família? Tá, vamos lá o nome. Sandra, Aline, Natália. Muito bem. Irmãs, eu vou pedir às irmãs, por favor, venham aqui. Não, a senhora fica aí. As irmãs. Ok, e agora eu vou pedir para 3 irmãos ficarem lá atrás. 3 irmãs, levantem por favor, que estejam aqui, mesmo que não tenham então hoje, mas que estejam de serviço hoje, pode vir. Pessoal de preto aí, as mulheres de preto, os irmãos de preto. Fique aqui atrás. Fique aqui atrás, uma aqui, outra aqui, eu preciso mais uma aqui. Uma terceira irmã, por favor. Dê por favor a modéstia para elas. Eu quero que as irmãs ponham a mão sobre a cabeça delas. Eu quero que as irmãs comecem a orar por elas. Põe a mão em posição de mãos na cabeça, em posição de mãos. Impõe as suas mãos sobre elas e orem por elas. Declare sobre a vida delas. São as irmãs que vão fazer isso. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Vamos orar para eles receberem. Que eles recebam o Senhor, que eles recebam por transmissão de posição de mãos, assim como Paulo fez, assim como Moisés sobre Josué. Aleluia, aleluia. Transmissão através da imposição de mãos. Que elas recebam por meio dessas irmãs aquilo que vem do Senhor para a vida delas nesta hora. Pai, eu te dou graça pela vida delas, por terem aceitado hoje Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma nova vida, nascendo de novo. Espírito recriado, Senhor, nós te damos glória por essas vidas. Nós te damos glória por esta família, a mãe e 2 filhas. Que precioso, Senhor, a família inteira adentrando no reino pela salvação e recebendo já o Espírito Santo dentro de si. Que elas recebam por meio dessa imposição de mãos e da oração, a transmissão daquilo que o Senhor está mandando por meio dessas irmãs. As respostas que os seus corações têm. As perguntas, as interrogações, mudança de vida, mudança de ambiente, dentro e fora, transformação, nova vida, livre em Cristo, livre, lavados no sangue de Jesus, seus pecados, lavados no sangue de Jesus, Senhor, conforto da parte do Senhor, aleluia, aleluia, conforto da parte do Senhor. Pai, eu declaro sobre a vida delas uma nova estação, uma nova vida em Cristo, já usufruindo, Senhor, da condição de filhas e todos os benefícios de filhos que estão recebendo em nome de Jesus. Oh glória, obrigado Pai, obrigado Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que maravilha. Vamos aplaudi-las, irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja.
A família está crescendo, irmãos. A família está avançando. Futuras lideradas. Mais adiante, futuras líderes sendo trabalhadas. Deixa eu falar com vocês. Fiquem aqui as três aqui, ó, por favor. As três aqui. Mamãe fica no meio, filha para cá, outra filha para lá. Isso. Olhem para mim aqui. Isso. Agora, vocês estão me vendo? Eu não sou o pastor da igreja. Eu sou um pastor na igreja. Mas tem um pastor chamado Pastor Wellington. Ele vai ser o vosso pastor. Ele irá pastoreá-las. Com a ajuda de sua esposa, a irmã Leila. Estarão aos cuidados desse excelente pastor. Desse pastor cheio do Espírito e da palavra. Tá bom? Agora eu quero que vocês virem para lá. E vejam a nova família de vocês. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos aplaudir. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Olha a família de vocês. Olha a família de vocês agora que vai cuidar de vocês. Eita glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Muito bem. Podem, eu creio, podem voltar. Depois as irmãs vão conversar com vocês. Tá bom? Podem tomar assento. Podem tomar assento, irmãos. E assim, louvado seja o nome do Senhor. Tudo para a sua honra e glória. Tudo para a honra e glória dele. Tudo que aconteceu hoje foi obra do Espírito Santo. Da palavra de Deus. Amém. Obrigado.